E nós estamos iniciando um novo tempo, um novo ano. Esse ano é um ano extremamente misterioso, é um tempo desconhecido. Nós, então, temos muito a que olhar para a palavra de Deus para encontrar nela as respostas que precisamos também para que possamos entrar neste novo tempo, não é? Então, eu gostava de meditar com vocês a partir do Salmo número 90. Então, você tem sua Bíblia, então aproveite, abra sua Bíblia no Salmo 90. A minha versão é um bocadinho diferente, acredito, da de vocês, porque eu estou usando uma versão portuguesa e tem me chamado muita atenção essa versão da Bíblia dos Capuchinhos. Eu não sei, eu acredito que o pastor Fábio já tenha ouvido falar ou tem até mesmo uma Bíblia dessa. E eu gostei da versão e eu gostava de ler esta versão justamente na versão traduzida pelos frades capuchinhos. Então, assim nos diz o Salmo 90, percebam aí. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu foste o nosso refúgio de geração em geração. Antes de surgirem as montanhas, antes de nascerem a terra e o mundo, desde sempre, para sempre, tu és Deus. Tu podes reduzir o homem ao pó, dizendo apenas, voltai ao pó, seres humanos. 1000 anos diante de ti são como o dia de ontem que passou, ou como uma vigília da noite. Tu os arrebatas como um sonho, ou como a erva que de manhã verdeja, como a erva que de manhã brota vicejante, mas à tarde está murcha e seca. Na verdade, somos consumidos pela tua ira, ficamos angustiados pelo teu furor, colocaste as nossas culpas diante de ti e os nossos pecados ocultos à luz da tua face. Todos os nossos dias se esvanecem pela tua indignação, os nossos anos dissipam-se como um suspiro, a duração da nossa vida poderá ser de 70 anos e para os mais fortes de 80. Mas a maior parte deles é trabalho e miséria, passam depressa e nós desaparecemos. Mesmo temendo-te e respeitando-te, quem poderá compreender a tua ira e indignação? Ensina-nos a contar assim os nossos dias, para podermos chegar ao coração da sabedoria. Volta, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com os teus favores, para podermos cantar e exultar todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que sofremos a desgraça. Manifesta aos teus servos a tua obra e aos filhos deles o teu esplendor. Venham sobre nós as graças do Senhor nosso Deus, confirma em nosso favor a obra das nossas mãos, faz prosperar a obra das nossas mãos. Portanto, esse é o Salmo 90. Eu acredito que a maioria dos que estão hoje aqui já leram várias vezes o Salmo 90, mas o Salmo 90, ele traz muitos ensinos, principalmente com respeito a essa questão do novo tempo e de uma nova época, né? Então, queríamos deixar aqui para vocês o Salmo 90,
e já dizendo que o Salmo 90 ele começa com o título, a oração de Moisés, homem de Deus. Tudo indica que este salmo ele não chegou a ser escrito por Moisés na época que os salmos foram compilados, né? Mas como o próprio João Calvino chegou a comentar no seu próprio Salmo 90, que ele faz um comentário do Salmo 90, ele diz que é possível que Moisés ele tenha composto essa oração em forma de hino, ainda enquanto vivia, durante o período do deserto, e depois, então, a sua descendência, os israelitas, eles continuaram a fazer essa oração cantada de geração após geração, e quando os salmos foram compilados, foram juntados, então o salmista, o compilador aqui, juntou esta canção e essa oração de Moisés. Por isso que o texto ele está um pouco fora aqui da sincronia do tempo, né? Porque se você vem lendo os salmos, você vai perceber que você tem aí uma série de autores e chega no Salmo 90, aparece aí a oração de Moisés. Então, nesse caso, o salmista ele apenas registra o que o povo cantava e orava há tempos e tempos, né? Então, olhando para Moisés, né, ninguém melhor do que Moisés, o profeta Moisés, para falar sobre experiência de vida. A vida de Moisés, ela se você olhar para o Êxodo, né, a história de Moisés, ela é feita de uma série de experiências. A sua convivência na pobreza, na escravidão, junto com os seus, né, lá no Egito, na riqueza, quando ele vive por muitos anos na corte de Faraó. Você pode também lembrar Moisés experienciando, né, tendo uma série de experiências na vida do deserto, na peregrinação durante aqueles 40 anos, com milhares de pessoas, até então antever a terra prometida. Moisés, então, sabe o que está orando e o que estava cantando, né? O Salmo 90 retrata bem isso. Parece que ele consegue absorver, né, os princípios, a essência do que era a vida. E quando nós vamos estudar os Salmos, nós percebemos que eles revelam a sabedoria desses autores, né? Todos os autores aqui que nós temos dos Salmos, né? Asaf, Davi, o próprio Moisés, né? Os filhos de Coré, uma série de autores, todos eles parece que têm aqui uma experiência profunda com Deus. E essa é as experiências desses salmistas, eles tocam profundamente o nosso coração, porque eu não sei, mas eu não apenas leio como meditação, mas eu uso os salmos para me ver nestes salmos. Eu acho que você também acaba por fazer assim também. Nós, quando lemos, nós nos vemos naquilo que o próprio salmista está escrevendo. Então, os salmos eles têm essa finalidade de nos relacionar com Deus, nos chamar ao coração, né? E os salmos para o povo de Israel era o hino, ou melhor, o hinário de Israel. O povo de Israel cantava os salmos, orava os salmos, usava determinados salmos para determinadas cerimônias, rituais. Então, nós estamos diante de um salmo que tem muito a falar conosco, diante de um ano, 2021, é um ano misterioso, né? É mais ainda porque estamos aí absorvidos e estamos presos a essa situação da pandemia. Então,
Diante deste Salmo 90, que fala sobre experiência, que fala sobre Deus, fala sobre quem é Deus e quem nós somos, nada melhor do que começar a pensar na nossa vida espiritual, familiar, social, a partir do que esse salmo pode nos ensinar. Né? Por isso que eu gostava de dar um tema para essa meditação. O tema poderia ser ações e planos diante de um ano misterioso. O ano de 2020, eu compartilho com vocês aqui aquilo que você também já sente, o que você sentiu. O ano de 2020 foi um ano dificílimo para todos nós. Devido à pandemia, tivemos que nos reinventar como pessoas, como profissionais, como pais, mães. Muita coisa precisou ser remodificada ou adaptada, não é? E ainda hoje custa-nos perceber que não estamos mais vivendo como vivíamos antes, e não poderemos mais viver como antes. Muitos de nós, por exemplo, perderam seus queridos, não é? Nós vimos nossos queridos, alguns queridos partirem, outros sentiram a dor do sofrimento, outros ficaram doentes, não é? Alguns chegaram a situações de risco. Afinal, nós estamos a sofrer as consequências dessa pandemia com o Covid-19. Mas a pergunta que fica nesse ano de 2021 é: o que será de nós? O que há de acontecer? Né? Será a vacina um instrumento para atenuar os estragos que essa pandemia fez? Nós voltaremos ao que fazíamos no ano passado recente, não é? Como é que vão viver os nossos pais e os nossos filhos nesse novo ano, 2021? Na verdade, nós não sabemos. E quando nós não sabemos, fica claro que, diante de nós, uma verdade fica clara mesmo. É que nós não temos o controle da nossa vida e nem o controle da vida dos nossos familiares. Então, numa situação dessa, quando o ser humano sente estar sem o chão, né, não tem o controle da situação, não tem o controle da vida, o ser humano ele acaba por se desesperar e acaba por perder até o norte da vida. Né? Então, o que nós devemos fazer? Qual é, não sei se você já pensou nisso, eu acredito que sim, não é? Qual a nossa ação, quais são os nossos planos diante de um ano misterioso, de um ano até então desconhecido, não é? Vamos ver aqui o que o Salmo 90 nos ensina, certo? Vamos ver aí o que ele pode nos ensinar e pode nos alimentar a nossa alma. Como é que nós podemos aprender com Deus e o que ele tem a nos ensinar diante deste tempo tão instável que estamos a viver. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o Salmo 90, ele tem a nos ensinar um fator fundamental na vida do ser humano. Ele tem a nos ensinar sobre quem é Deus. Preste bem atenção. O Salmo 90 tem a nos ensinar sobre quem é Deus. Significa que, ao analisarmos a nossa situação, precisamos, antes de tudo, procurar conhecer a Deus. A nossa vida, na verdade, não gira em torno de nós mesmos, como muitos de nós ilusoriamente pensam. Né? A vida gira em torno de Deus. A Bíblia vai mostrar isso. Se você começar a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver algo fundamental em toda a Bíblia. É que Deus é o centro de todas as coisas.
Então, nós percebemos que Deus é o centro de todas as coisas, né? A vida não gira em torno de nós mesmos, embora nós nos lembramos aí do movimento iluminista do século XVII, que o ser humano começou a desenvolver a ideia de que ele era o centro do universo, né? E a Bíblia vai dizer ao contrário, a Bíblia vai ensinar o contrário. Deus é o centro e o fim último de todas as coisas. Por isso que, antes de pensarmos em planejarmos sobre o que será de nós em 2021, mesmo diante dessa situação da pandemia, de todas as adversidades que nós teremos, as limitações, nós precisamos voltar os nossos olhos para quem? Para o nosso Criador, para o soberano, né? Para não deixar de falar na nossa fé presbiteriana, né? Nós, presbiterianos, nós proclamamos, né, com todos os pulmões, que a principal doutrina da Bíblia não é a salvação, e sim a soberania de Deus. Então, o que esse salmo vai nos ensinar? Em primeiro lugar, vamos ver aí o que ele tem a nos ensinar. Primeiro, naturalmente, movidos aí porque precisamos conhecer a Deus antes de nos abalar, ou antes de planear, ou antes de fazer qualquer coisa. Quem é Deus? O Salmo 90, ele vai dizer justamente isso. Em primeiro lugar, no versículo 1, se você está aí com a sua Bíblia, o versículo 1 vai dizer assim: Senhor, tu foste o nosso refúgio de geração em geração. Isso significa que Deus é o Senhor de todas as gerações. Ele é o sustentador de todo ser humano. Ele é o Deus da providência, né? Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança para ser espelho da sua glória, e de geração em geração, o que ocorre quando você vai ler o Antigo Testamento? Você vai perceber que os israelitas sempre foram direcionados a ver Deus como Deus Todo-Poderoso. Os grandes sinais, as grandes maravilhas, a história vai ensinar isso aos israelitas. Durante a peregrinação no deserto, testificaram a proteção de Deus, não é? Vocês se lembram, por exemplo, da história a dizer que a nuvem protegia os israelitas na caminhada do deserto durante o dia, a coluna de nuvem também ia com eles à noite. Então, Deus é o Senhor das gerações. E essas gerações, elas foram recebendo e retransmitindo essa visão e essa presença. Deus não apenas ele dá essa possibilidade de ensinarmos os nossos, aqueles que são nossos, mas também a compreender que ele preserva as nossas gerações, né? De geração em geração. Mas também o Salmo 90 diz que Deus é Senhor do tempo. O versículo 2, percebam aí, diz que antes de surgirem as montanhas, antes de nascerem a terra e o mundo, desde sempre e para sempre tu és Deus. Quer dizer, Deus é Senhor do tempo. Ele não é apenas soberano de todas as gerações, mas ele é soberano sobre o tempo. De eternidade a eternidade, tu és Deus, como diz a nossa versão brasileira. O versículo 4 também, se você seguir aí comigo, o versículo 4 vai dizer assim: 1000 anos diante de ti são como o dia de ontem que passou, ou como a vigília da noite. Quer dizer, Deus é Senhor do tempo. Quando o Salmo diz que Deus é Senhor do tempo, quer dizer que ele tem o controle do tempo. Nós entendemos que o
tempo de Deus envolve o nosso tempo cronológico. Ele tem o controle não só do que ocorre neste universo, mas também ocorre com o tempo limite da nossa vida. É impressionante isso, não é? Ele tem o controle, ele tem o cetro nas mãos. Há alguém nesse mundo que realmente manda. O universo não é, por exemplo, como os deístas do século XVII, que diziam que Deus era como um relojoeiro, não é? E o mundo como aquele relógio antigo, não é? Eu ainda peguei, por exemplo, aqueles famosos despertadores que faziam um barulho tremendo, tinha que levantar bem cedo para ir para o serviço militar, para a instrução, e eu tinha lá um relógio daquele lá. Então, o que diz os deístas? Os deístas diziam que o relojoeiro construiu a sua máquina. No passado a gente dizia dava corda, né? Hoje nós dizemos configurou, né? Então o relojoeiro construiu a máquina, configurou aquele relógio e pôs o relógio a trabalhar e se ausentou. Não é este o Deus que nós cremos, não é? O Deus que a Bíblia fala não é esse. Essa é, na verdade, a primeira maneira de enfrentar esse tempo desconhecido, para que nós não percamos a nossa sobriedade, para que nós não vivamos carregados de ansiedade ao extremo. Nós devemos compreender, aceitar o Deus que tem o controle soberano da vida. É Ele que está no centro, é Ele que manda. Quando dizemos isso, então, precisamos depor os nossos argumentos, por exemplo, sobre livre-arbítrio, sobre autocontrole. Devemos alimentar a nossa alma todos os dias, e Deus é o Senhor de tudo, não é? O Senhor de tudo e o Senhor de todos. Nós não temos que lutar contra algo desconhecido. Ele tem um mundo nas suas mãos, ele tem a nossa vida nas suas mãos. Ademais, os homens teimem em manipular a história, os eventos, situações, Deus está a levar a cabo a história do universo e a sua história também, a minha história também, não é? Então, esse é o primeiro grande ensino deste salmo. Deus está no controle da história e no controle da nossa vida. Agora, vamos continuar um bocadinho mais. Vamos perceber que o Salmo 90 nos ensina a planear e enfrentar o ano 2021 com uma visão que não é a visão da nossa sociedade. Perceba, por exemplo, nos versículos 3 a 11, que o Salmo diz que Deus é Senhor também da vida humana, não apenas do tempo, das gerações, mas da vida, em todas as suas delineações. Ele nos ensina acerca da nossa efemeridade. Hoje é domingo, né? Então vamos aprender uma palavra nova, efemeridade. Quer dizer, a nossa vida é passageira. O tempo mostra que o relacionamento do Deus eterno com o ser humano efêmero é uma coisa impressionante. Às vezes, como nós dizemos, a maneira como Deus lida conosco é uma maneira que só Ele tem, não é? E às vezes essa maneira nos dá uma certa inversão na nossa mente. Então, o que nós aprendemos? Por exemplo, versículo 6 diz que a vida ela é comparada à erva que cresce de madrugada e à tarde murcha e seca. Perceba aí o versículo 6. O versículo 6 diz que como a erva que de manhã brota vicejante, mas à tarde está murcha e seca. Nos dando a aceitação, a compreensão de que essas coisas que nós lutamos e como lutamos e nos degladiamos, né, questões assim até dispensáveis da nossa vida, né, que chama a nossa vaidade, isso vai desaparecer, né?
isso desaparece com uma rapidez incrível. O versículo 7, por exemplo, diz aí que a nossa vida ela está cheia de miséria e ela nos escraviza também. Não é? Somos consumidos pela tua ira, ficamos angustiados. Não é? O número de pessoas que têm sofrido amargamente com depressão, não é? Crise de ansiedade, nós percebemos que isso tudo faz parte dessa vida. A ansiedade, por exemplo, é uma desgraça, né? Porque nós alimentamos alguma realidade que nunca vai chegar a acontecer, né? Nos tornamos ansiosos por uma doença que nós nem sabemos se temos de fato, né? O versículo 8, por exemplo, vai mostrar que ele conhece o profundo da nossa realidade. Nós passamos como seres humanos, né? Colocaste as nossas culpas diante de ti, os nossos pecados ocultos, à luz da tua face. Quer dizer, ninguém pode se ocultar de Deus, ninguém pode fugir daquilo que é a própria verdade. Né? Embora a verdade hoje seja, para muitos, tão relativa, né? A verdade que é minha não é sua, e que é sua e não é minha. Então, quer dizer, hoje nós perdemos aquele fundamento da verdade como absoluto. O versículo 9, por exemplo, vai nos dizer que os nossos dias se passam como um conto ligeiro. O versículo aqui nos diz assim: os nossos dias se esvanecem e os nossos anos dissipam-se como um suspiro, né? Um conto ligeiro. É muito rápido, a vida passa muito rapidamente. O versículo 10 nos traz a lembrança de que o tempo, em média, que nós vivemos, por exemplo, até os 70 anos, com mais vigor, mas alguns chegam aos 80 por uma melhor condição, né? Se nós tivermos aí como é que diz aí, um equipamento aí como na casa do Afonso, né? Então, tudo passa rapidamente, nós voamos. É isso que a Bíblia diz. De fato, meus irmãos, a vida não pode ser vivida sem que Deus seja a fonte e o fim último da nossa existência. Se Deus não for tomado dessa maneira por nós, o que pode acontecer conosco? Nós podemos viver uma vida, se conseguirmos viver essa vida, vamos viver uma vida decepcionados, frustrados, angustiados, amargurados, sem esperança. E vamos ver, então, algumas aplicações para que possamos iniciar este ano, não é? Diante do desconhecido, mas conhecendo Deus, que é nosso Criador, que é o Deus que nos amou em Cristo, agora que é exposto aqui nessa canção do Salmo 90, em primeiro lugar, vamos lá, versículo 12. Versículo 12 diz aí: ensina-nos a contar assim os nossos dias, para que possamos chegar ao coração da sabedoria. Ora, ensina-nos a contar os nossos dias, né? A versão brasileira diz, a fim de que alcancemos coração sábio. Quanto mais nós vivemos, mais deveríamos aprender a ter sabedoria. E não apenas conhecimento. E eu quero fazer uma diferença entre sabedoria e conhecimento. O nosso tempo hoje é o tempo do conhecimento. Nós estamos repletos, saturados de informação e de dados, não é? Basta que você acesse a internet. Você vai ver, por exemplo, que nós temos essa necessidade de repassar informação e de repassar dados o mais rápido possível. A pandemia, por exemplo, levou inúmeras escolas a se adaptarem ao sistema online. Muita informação, muita coisa chegando diante da nossa mente,
não é? A facilidade que nós temos de obter conhecimento, a maioria tem a informação que quiser, não é? Tudo à nossa disposição. Mas quanto mais, me parece aqui, quanto mais a tecnologia nos abre a porta do conhecimento, ainda menos o ser humano continua longe de Deus e continua a revelar-se bruto, ignorante, vaidoso, arrogante. Então, não basta que tenhamos conhecimento. Nós temos que saber aplicar esse conhecimento e, no caso de nós, filhos de Deus, cristãos, aplicar esse conhecimento para a glória de Deus. E isso é sabedoria. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento que você tem. É fazer uma seleção daquilo que lhe chega diante dos seus olhos. Não é? Então, a pergunta que eu diria a você, por exemplo, é essa: você está mais sábio agora, hoje, do que em janeiro de 2020? Faça um teste com você. Você está mais sábio agora, em relação ao dia de hoje, do que há um ano atrás? Então, ensina-nos a contar os nossos dias. Deus, Senhor de todas as coisas, nossa vida tão passageira, tão limitada e frágil, como é a nossa sabedoria hoje? Como é a minha sabedoria? Como é que eu estou vivendo com essa sabedoria? Não é? Segundo lugar, o versículo 14 nos diz, veja ali, o versículo 14 diz: sacia-nos pela manhã com a tua misericórdia, com os teus favores, para podermos cantar e exultar todos os dias. Ou então, para que possamos nos alegrar todos os dias. Embora seja Deus, o Todo-Poderoso, governador do universo, da vida, ele também, irmãos, é o Deus da misericórdia. Ele é o Deus da misericórdia, ele é o Deus da graça. Lembre-se de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22 a 23, quando Jeremias vê a Jerusalém toda destruída, o templo queimado, milhares e milhares de pessoas mortas, crianças mortas. Ele evoca uma das frases que, para nós, é impressionante. Ele diz: as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se pela manhã. Então, aqui nós nos lembramos que todo o furor da sua cólera e toda a sua ira, a justa ira de Deus, ela foi aplacada pelo seu Filho Jesus Cristo. Por causa do seu sacrifício por mim e por você, nós fomos oferecidos a Deus agora de maneira santa. Não há mais ira para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora a sua misericórdia é plena para aqueles que depositam as suas vidas nas mãos de Cristo. Então nós aprendemos, irmãos, que Deus é a fonte da nossa alegria verdadeira. Quais são os motivos da nossa alegria? É importante que nós venhamos a pensar sobre isso. Às vezes nós pensamos que o conforto, o trabalho, a família, casamento, relacionamento, comida, festa, tudo isso pode ser um trocadilho para abafar aquela alegria que temos no Senhor. Eu me lembro bem do apóstolo Paulo, nesse momento, quando Paulo estava preso, escrevendo aos Filipenses, aquela igreja de Filipos, que havia ajudado inúmeras vezes com mantimentos e com ofertas ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizia, debaixo da prisão, no calabouço, ele dizia: alegrai-vos no Senhor. Porque, irmãos, tudo isso vai passar. Mas a misericórdia deve ser a fonte da nossa alegria. Nosso Senhor se deu por nós, pagou a nossa dívida eterna diante de Deus.
Não há mais condenação para aquele que vive para ele. Agora há segurança, perenidade, agora a eternidade. Isso deve encher o nosso coração, tão inseguro, tão instável, tão frágil, tão pequeno, tão perturbado tantas vezes, tão cheio de medo. Então, alegra-nos com a tua graça, com a tua misericórdia, para que possamos manifestar a nossa alegria. É essa paz, não é apenas aquela alegria de cumprimentar as pessoas, da simpatia, mas é aquela alegria que nasce dentro do coração. E para terminar, o versículo 16 e 17 nos diz aqui em terceiro lugar, não é? Nessa aplicação, ele diz assim, ele escreve assim: apareça a tua glória, não é? Ou então manifesta aos teus servos a tua obra, a tua glória, e aos filhos deles o teu esplendor. Venha sobre nós as graças do Senhor, nosso Deus, confirma em nosso favor a obra das nossas mãos, faz prosperar, homologa a obra das nossas mãos. Ora, na verdade, enquanto Deus reina, ele nos dá a possibilidade de podermos fazer aqui na nossa história pertencer à história de Deus. Deus está escrevendo a nossa história. Sempre dizemos que Deus costura dentro da nossa história. Deus costura a tua história. E o final aqui da oração de Moisés diz: apareça a tua glória sobre os filhos dos filhos, seja sobre nós a tua graça, confirma a obra das nossas mãos. Ora, por que você foi criado? Por que você existe? Você não é apenas um efeito do amor físico do seu pai e da sua mãe. Você veio a existir porque Deus quer realizar em você e através de você algo que só você e Deus podem saber. Efésios capítulo 1, 3 a 11, aquele famoso hino do apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos criados para o louvor da sua glória. Nós somos em Cristo refeitos, como diz Efésios 2:8, nós fomos refeitos, nós somos criados em Cristo para as boas obras. Então, nós estamos aqui a falar sobre a vida, ela não pode ser vista como uma vida estática, nós somos dinâmicos e com Deus nós ainda mais nos revelamos dinâmicos e pedimos ao Senhor: Senhor, homologa o que eu estou fazendo, referenda o que eu estou fazendo, não é? Para a tua glória, não é para a minha glória. Se eu sou o que sou até hoje, e se não sou ainda, não é? Tudo existe para a tua glória. Quero ser apenas instrumento da tua glória. Quero dar prazer a ti através da minha vida. Ora, então, eu queria lembrar aqui de um famoso escritor português, não é? Muito conhecido por todos nós, o Luís de Camões. Luís de Camões tem um breve poema que fala um pouco sobre desgosto, né? Geralmente, Luís de Camões sempre vai relacionar o desgosto dele com a falta de compromisso ou de retorno da sua querida, da sua amada, né? Mas o que me chama a atenção aqui, num dos versos, diz assim, Luís de Camões escreve assim: ele diz assim, mas conquanto não pode haver desgosto onde a esperança falta, lá me esconde, amor, um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei por quê.
Os escritores romancistas, né, eles sempre vão revelar, por exemplo, esse desgosto, não é? Quando não são compreendidos, quando não são amados. E como é fácil a gente também revelar desgosto pela vida, quando nós não percebemos as coisas andando como nós queremos. Mas o grande segredo do cristão é quando podemos olhar para Deus como o único que pode doar a vida eternamente e aquele que tem em nós o alvo de ser um ser que nos ama também eternamente. Vamos pedir ao Senhor sabedoria, alegria, ações, no mesmo diante dessa diversidade, levando em consideração que Ele é o Senhor do nosso tempo e da nossa história. Então, queria deixar essa palavra para vocês e rogar ao Senhor que Ele lhe dê graça e, sobretudo, que a palavra do Senhor venha alimentar a sua vida todos os dias, a fim de que, diante desse ano que nós estamos às portas, seja um ano, sobretudo, vivido debaixo da alegria do Senhor. Deus abençoe vocês e vamos continuar aí a entrar em 2021.